Fala, gente, seja muito bem-vindo a mais uma edição do BNews Summer, programa que a gente aborda saúde e bem-estar aqui no BNews. E hoje a gente vai falar com a Bruna Andrade, que é nutricionista com especialização em nutrição funcional e saúde da mulher, e também com o Marcley Oliveira, ele é formado em dança e instrutor de pilates. Claro, vamos falar aqui de saúde, como eu já iniciei o programa. Nutrição, pilates, tem tudo a ver, né? Atividade física, mexer o corpo, alimentação bacana. Primeiro, sejam bem-vindos aqui ao BNews, ao programa BNews Summer. Vamos começar falando da importância da alimentação, né? Para as pessoas hoje em dia querem tudo de forma imediata, querem emagrecer logo, querem emagrecer para o verão, para o carnaval, e muitas vezes se esquecem de comer de fato com qualidade. Queria que você, Bruna, começasse falando sobre essa importância e depois a gente vai falar sobre a importância de aliar a atividade física, aliar o pilates, aliar a dança, ou seja lá qual atividade for, a uma alimentação saudável. Vamos começar falando com você. Sim. Primeiramente, obrigada pelo convite. E realmente você tem toda a razão. As pessoas chegam muito no consultório querendo o imediato, o resultado imediato, a pílula mágica, né, que a gente chama. E assim, não existe. Primeiro, para ele chegar nesse excesso de peso, foi um tempo, né, uma construção de hábitos inadequados, uma alimentação inadequada, um sedentarismo, né, que associados levou ele àquele ganho de peso. Sim. Demorou um certo tempo para ele adquirir esse excesso de peso. Então, não é da noite para o dia que ele vai perder. Dá para perder? Dá para perder, sim, uma quantidade de peso significativa em um curto período de tempo. Mas a probabilidade de vir a ter um ganho, até mesmo maior, é muito grande. Então, a gente preza muito a reeducação alimentar. Ela acaba sendo muito mais eficaz do que uma dieta muito restritiva. Porque o resultado a gente consegue ter a longo prazo, manter esse resultado a longo prazo. Sim. Porque a reeducação alimentar nada mais é do que uma mudança de hábitos, uma mudança na alimentação. Você vai aprender a se alimentar melhor, né? Fazer escolhas melhores, criar uma rotina alimentar mais eficaz. Aquela história do pode comer tudo, o que importa é a quantidade. Né? Você pode comer aquela feijoada, pode comer aquela lasanha, mas não a montanha, você tem que comer um pouquinho. Isso realmente é verdade? Ou tem alimentos que de fato as pessoas devem evitar? Depende, isso depende muito do que a gente está trazendo aqui, né? Por exemplo, uma lasanha feita em casa, preparada em casa, você ter escolhido os ingredientes dessa lasanha, com alimentos orgânicos, por exemplo, Sim. até mesmo uma lasanha mais com a massa integral. Uma lasanha de berinjela, né? Pode ser também, maravilhoso, perfeito. Sim, seria uma opção legal. Agora, sim, tem alguns alimentos que realmente a gente precisa evitar. Principalmente alimentos industrializados, como no caso dos condimentos industrializados, refrigerante, macarrão instantâneo. Tudo são alimentos que é melhor a gente evitar, literalmente, que não é, nem chamo de alimento, sim, né? É um produto fabricado pela indústria como forma de alimentar a gente. Então, realmente ele deve ser evitado. Mas se for uma comida caseira, feita em casa, e com a escolha adequada dos ingredientes, dá sim para entrar nisso de comer um pouquinho, né? Em quantidade, vamos dizer assim. Tá aí. Marcley, você que é formado em dança e professor de pilates, de que forma, nesse contexto que a gente está falando de saúde, de perda de peso, de reeducação alimentar, de que forma o pilates ele pode auxiliar essa pessoa? Olha, estava aqui vendo a Bruna falar, acho que tudo a ver. Acho que quando uma coisa só resolve, mas as duas vai ser muito melhor. Então, assim, o pilates ele abrange muita coisa. Assim, não sou contra a academia, acho ótimo também. Você fazer atividade junto com uma alimentação saudável, isso vai te proporcionar uma saúde melhor, né? Vai adicionar o seu humor, eu acho que muda, a disposição. Né? E o Pilates, eu digo que, sou suspeito, claro, mas porque ele abrange tudo mesmo, assim, seu equilíbrio, sua flexibilidade, né? Sua força, mas se eu estiver errado, você me fala, mas quanto mais você tem massa muscular, mais forte você está, menos gordura você também tem, entendeu? Então, assim, o Pilates ele não vai te dar volume, ele não é uma coisa de academia de te dar hipertrofia, mas ele vai te deixar forte, ele vai te deixar resistente, ele, como eu disse, equilíbrio, né? Sua atenção muda, tudo
muda e melhora nesse sentido. Até a sua criatividade, porque você tem que pensar, né? Eu hoje mesmo estava engraçado dando uma aula a uma aluna e ela ficava assim, sim, mas como é eu? Tipo assim, sim, lembra? Porque assim, ela tem que pensar por ela e fazer. Então, assim, sempre, eu digo sempre você aliando atividade física com alimentação, para mim é perfeito. Agora, qual a periodicidade que é indicada para a prática do Pilates? Isso depende. Olha, assim, o máximo, assim, a maioria das pessoas, elas fazem 3 vezes na semana, Sim. 2 vezes na semana. Eu tive aluno esse ano, que ele fez ano passado agora, que ele chegou a fazer os 5 dias, mas é porque ele ia viajar e ele queria uma coisa mais rápida e ocupar o tempo dele, porque ele estava estudando, que ia fazer uma prova e tal. Mas assim, eu digo que no mínimo 2 dias é ideal, porque aí você tem tempo de fazer uma outra coisa, né? Assim, você quer fazer uma academia, se você quer fazer uma caminhada, se você quer fazer hidroginástica, então te dá essa possibilidade também. Mas assim, se fizer 3, perfeito. Né? Assim, eu só é mais assim, tipo, eu faço academia, eu faço hidroginástica, eu faço isso, faço aquilo assim, aí eu boto um dia ao Pilates, certo? Mas eu sempre indico de 2 a 3 dias, eu acho que é bacana, dá pra... Ok. Bruna, voltando a falar de alimentação aqui, você falou sobre dietas restritivas, né? E me veio logo à cabeça esse jejum intermitente, que as pessoas tanto falam, tanto comentam. O que é que você acha disso? Do jejum intermitente? É uma excelente estratégia, né? Desde que seja feita da forma correta, da forma adequada. Não é indicado para qualquer pessoa, primeiro de tudo. As pessoas têm a maioria a mania de buscar sempre na internet, né? Sim. Qual é o dia? Quero perder peso, vou logo ali. Joga no Google, como Joga perder no peso. Google. Aí pronto, achou a Essa é a fórmula. dieta aqui que é a minha cara, da lua, do sol, de Dos tudo. pontinhos. Isso, exatamente. Eu já tentei algumas, viu, gente? Eu vou confessar aqui. E o que é que acontece? A princípio você vai ter um resultado sim, positivo, sim, mas é como eu falei, a longo prazo isso não vai ser tão interessante. No caso do jejum, primeiro, ele não é indicado para qualquer pessoa. É uma estratégia legal, sim. Agora, o que é que está acontecendo? Eu vejo muito as pessoas fazem um período de jejum, 16 horas, 18, 22, depende muito de qual estratégia está utilizando. E em seguida, fiquei essas horas em jejum agora, então eu vou comer. Vai destruir tudo. comer. E aí tudo que vai vem na comendo o que tiver pela frente, qualquer coisa acaba comendo. E não é bem assim. Como é que você fez um momento de restrição para realmente ter todo esse processo de perda de gordura, É isso né? que eu ia perguntar, de que forma esse jejum intermitente ele atua no corpo da pessoa? Então, quando você passa um momento de jejum, você passa a utilizar uma outra via para queima de gordura, que no caso você vai tá restringindo o carboidrato, que é a fonte principal de energia, e vai estar utilizando a gordura para poder ter essa queima, que no caso é a nossa reserva de gordura, e ela vai queimando através dela. A gente vai, como é que eu posso dizer? Tendo energia através da nossa própria gordura. Sim. Vai utilizando ela como a fonte de energia para a gente poder realizar as atividades do dia a dia, cotidianas, né? E aí, quando a gente restringe, vai passar por esse processo bioquímico, né? E vai conseguir ter essa perda de peso. Agora, o que eu falei, o interessante é que essa estratégia seja realmente acompanhada, porque aí sim ela vai ter resultados bem positivos. Porque a gente vai restringir por determinado período, vai ter todo esse processo bioquímico acontecendo, essa perda de gordura, e a gente vai ofertar alimentos também bastante interessantes, nutritivos, para quando ele vier consumir novamente. Ok. Para você que chegou agora, a gente está no Benils Summer com a Bruna Andrade. Ela é nutricionista com especialização em nutrição funcional e saúde da mulher. E o Marcley Oliveira, ele é formado em dança e instrutor de Pilates. Marcley, o Pilates, a prática do Pilates, ela é indicada para todas as idades? A terceira idade também pode aderir ao Pilates? Criança, adolescente? Qual que são as indicações? Tá, vamos lá. Pilates é para todo mundo, eu digo sempre assim, não tem restrição. Né, na verdade. A única coisa assim, tipo, crianças pequenas, assim, é sempre a partir de 8, 10 anos, isso também vai depender da criança. Sim. E aí você vai até, sei lá, eu tenho um aluno de 90. É mesmo? Eu tenho uma de 80, então, que é maravilhosa. Porque assim, ele não tem impacto, né, assim, para a terceira idade, então, a maioria dos meus alunos é da terceira idade. Sim, né, assim. Na verdade, hoje, de um tempo para cá, as pessoas estão procurando como atividade,
Porque assim, sempre, eu tô com um problema, eu me machuquei, ou então assim, é porque agora eu tô velhinho, então eu vou fazer. E hoje em dia não tem mais isso. Mas a maioria são as pessoas de terceira idade, justamente por causa disso. Porque assim, você não tem um impacto, né, assim, que uma outra atividade, quando você é mais jovem, você faz, você não corre mais, você não sai pulando e tal. Então ele te protege nesse sentido e te auxilia nessas coisas que a gente vai tendo com a idade, né? Você vai perdendo massa muscular, então você vai tendo problemas nas articulações e tal. Então ele te ajuda nesse sentido, né? Assim, tanto na cura, né, vamos dizer assim, dessas dores, você começa a sentir menos dores, então assim, você fica como eu disse, seu humor melhora, então você, em casa, você faz as coisas com mais facilidade. Sim, sim. Aí, às vezes, eu digo assim, eu adorava caminhar, tive que parar de caminhar porque minha lombar e tal. E você começa a fazer o Pilates, com o tempo você volta a fazer sua atividade. Consegue voltar a fazer aquela atividade, com né? certeza. E isso que é muito bom. Lá no estúdio, né, na Soul, eu tenho alunas que pararam, por exemplo, assim, de fazer várias coisas. Porque começou a sentir dor ali, dor daqui, se machucou e tal, e aí começaram a fazer. Hoje em dia, voltaram até a academia fazer, sabe assim, mas diz, o Pilates eu não largo por nada, é pro resto da vida. E é assim mesmo, entrou agora uma que já estava comigo, voltou porque ela começou a sentir dores novamente, e eu disse para ela assim, falei assim, olha, agora você vai me ver pro resto da vida, porque não dá mais para parar. Porque toda vez que você parar, vai voltar aquelas dores que a gente, né, tem e tal. Então, assim, não para. Vai devagarzinho, com paciência. É que nem como ela falou, assim, nada é assim. Pra já, né? Pra já, né? Assim, você não se machucou, sabe? Não sei que seja um acidente ou uma coisa assim, mas essas coisas de articulação, dor lombar, um hérnia de disco, né, artrose, isso você vai vindo. Então, a cura também, você melhorar, vai ser aos poucos. E aí, cada vez você melhora, mais você vai se sentindo mais vontade de fazer, e aí, quando sai mais. Além do lance de criar o hábito, você sentir prazer naquela atividade. Prazer. Né? Assim, isso é uma das coisas boas também, porque o Pilates, geralmente as turmas, né? Eu tenho uma turma de 5, 4, 3, assim, não são turmas muito grandes, o povo fica amigo e faz aquela, sabe assim, vira uma coisa social, assim. Sim. Porque também tem isso com, por exemplo, o idoso. Ele às vezes está em casa, ele não faz nada, ele não tem ninguém para conversar e tal. Então, assim, ir para lá é encontrar uma amiga, né, todo dia e bater o papo também, além de fazer a atividade física dela. Assim, tem essa parte social, né? Tanto que a gente, assim, os professores, tem isso, assim, às vezes eu falo assim, olha, eu gosto, eu converso, eu bato papo, ao mesmo tempo exigindo, mas a gente tem que entender que ele também está ali para socializar, sim. Né? Para ter uma conversa, para fazer... Isso é importante para eles. Agora, Macley, assim como em academia, em outros tipos de atividade, muita gente procura lá com o objetivo de emagrecer? Olha, já me procuraram. Eu digo sempre assim, o Pilates ele não emagrece. Ele não é uma atividade aeróbica, sim. Que a gente tá ali, que queima e tal. Mas se ele te deixa mais forte, se seu tônus muscular melhora, claro, você vai... Né, assim, diminuir, né, uma cintura, mas emagrecer mesmo, ele não vai fazer esse papel. Agora, a não ser que seja aliado com outra atividade. A não ser que seja um aliado com uma outra atividade ou com uma alimentação saudável, e aí dá para você emagrecer. Mas se você procurar o Pilates eu quero perder 10 quilos só fazendo Pilates, você não vai perder. Né? Assim, você vai ganhar. Aí você dá essa orientação a quem chega lá. Sempre. Então, assim, eu vou dizer, olha, emagrecer, eu não vou chegar aqui e te fazer esse milagre. Não vou dizer que eu vou fazer só para ter você aqui. Eu vou te ser sincero. Vou te dar várias outras coisas que vai te ajudar a você emagrecer. Porque aí você, como eu disse, voltar a caminhar, por exemplo. Ou então tem gente que volta até a correr. Sim. Né? Assim, há alunos que faziam tênis, deixou de fazer porque dores, melhora, volta a fazer atividade. Então, claro, isso vai te emagrecer. E sempre junto com alimentação saudável. Ok. Bruna, verão chegou, carnaval está chegando, muita gente procura um nutricionista para emagrecer em um período curtíssimo de tempo. Né? Para essas pessoas que chegam no consultório pedindo isso, qual que é a orientação que você dá? Eu sou bem realista com os meus pacientes, né?
Primeiro, esse emagrecimento de forma muito acelerada não é bom para o seu organismo. Então, assim, apesar de que você chega lá querendo isso, emagrecer, eu sempre falo, olha, não é tão interessante. Se você quiser, a gente vai seguir por essa linha. Agora, também lembrando que há o risco do ganho também logo depois. Posteriormente, né? Isso, porque para a gente poder trabalhar com uma perda muito significativa desse jeito em um curto período, a gente precisa restringir muito. Então, ninguém consegue viver na restrição por muito tempo. Então, a questão do ganho logo em seguida é justamente estar aí. Você restringiu muito e aí depois você não vai manter esse padrão e vai acabar comendo acima do que você deveria. Sim. E vai acabar ganhando tudo novamente. Então, assim, eu sempre indico, não, vamos trabalhar de uma forma mais tranquila. Você vai emagrecer de qualquer jeito, mas vamos trabalhar de uma forma mais segura, né? Porque a festa é um mês, 2, uma semana, né? E a sua qualidade de vida, a sua saúde, Claro. eu sempre priorizo isso para os meus pacientes. A maioria sempre gosta de seguir por essa linha mais. Agora, hoje, para você, qual é o grande vilão da alimentação? Carboidrato? O ovo é uma coisa incrível, né? Que ovo um dia é bom, outro dia não é bom, um dia faz bem, um dia faz mal. Enfim, eu desisti do ovo. Esqueça o ovo. Mas hoje, eu não desisti do ovo. Não desistiu do ovo, não. Qual é o grande vilão hoje da alimentação que você consegue detectar pelos pacientes que chegam lá? Está sendo carboidrato. Carboidrato, né? Carboidrato está sendo o vilão dos pacientes. Todos chegam lá. Ó, Nutri, eu já cortei carboidrato. Cortou bem. E comeu, né? Tudo bem, vamos lá, vamos começar. Você cortou o quê? Não como mais doce, não como mais isso, mais aquilo, tá. E quando você faz o recordatório desse paciente, tá lá um arrozinho, né? Uma batata doce, um aipim. Eu falo, então olha aqui, né? Isso aqui é carboidrato também. Tudo bem que é de uma qualidade melhor, que é um carboidrato mais complexo, mas não deixa de ser um carboidrato. Mas o vilão hoje dos pacientes estão sendo o carboidrato. Mas na reeducação alimentar, o carboidrato entra, porém, depende da qualidade e da quantidade também, não é isso? Exatamente. No caso das low carb, a pessoa acha que por estar fazendo low carb é necessário que restrinja total. Vou viver de folha e gordura e proteína. Né? Acaba que não é bem assim. Que a gente precisa sim ter o carboidrato, porque é a nossa principal fonte de energia, mas de uma quantidade mais reduzida, em torno de 40% de carboidrato total na sua dieta. Abaixo disso já não é tão interessante. Entendi. Ok. Você que está aí acompanhando a gente, esse foi o BNews Summer, mais uma edição. A gente bateu um papo com a Bruna Andrade e com o Marcley Oliveira. Quem quiser procurar vocês aí, quiser fazer pilates, quiser procurar você na clínica, deixa os contatos, redes sociais, enfim, fica à vontade. Certo. Então, eu atendo na clínica Emagreci Ondina, fica localizado na rua Macapá, bem perto, em frente ao restaurante de Liana. E você? Tá bom. Tem um estúdio, Soul Pilates, ele fica em Piatã, Jaguaribe, tá ali no Jaguaribe Mall, tá? Tem a Soul Pilates no Instagram, também procura a gente lá, tem todos os contatos, você vai encontrar. Já procura os dois, né? Já faz a reeducação alimentar, procura o Pilates Justamente. e assiste o BNews. Pronto, tudo perfeito. Está preparado para o verão, para o carnaval. Justamente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. E a gente volta com mais um BNews Summer na próxima semana. Até lá.